E aí, galera? Eu sou o Alessandro, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 95 da nossa terceira temporada, onde a gente vai discutir um pouco sobre o Nayib Bukele, né, o novo, não tão novo assim, presidente de El Salvador, né, que dizem os jornais ser um novo tipo, uma nova modalidade de populismo. A gente vai então retornar a esse tema clássico das ciências sociais, da ciência política, que é o populismo, e abordar, mostrar quem é esse cidadão. E para isso estou aqui reunido no cenário pós-carnaval, porque durante o carnaval a gente tentou, por motivos técnicos, a gente não conseguiu, mas estamos reunidos aqui. Estou reunido aqui, aliás, com o nosso querido Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações pós-carnavalescas a todos e todas. Vamos tratar dessa figura, o Nayib Bukele, que é o presidente recém-reeleito de El Salvador, o país ali da América Central, que tem 6 milhões e alguma coisa de habitantes, 6 milhões e 300 mil habitantes. Tem muitas coisas curiosas, interessantes nesse episódio, mas uma lembrança que o primeiro episódio da história dessa geringonça chamada Maldita Politicagem é o episódio sobre populismo, lembra? Populismo ontem e hoje. Então, quem quiser ver o conceito clássico de populismo, tá lá. Nós vamos trazer algumas coisas daquilo que tá lá, mas olhando, né, mais a lente mais próxima do Bukele, essa figura que é o presidente de El Salvador, que é uma mistura daqueles, sabe aqueles mafiosos do programa da série do Narcos, aquela série que a gente passou, não sei se o pessoal assistiu. Cabelinho cheio de gel. Isso, aqueles inimigos do Pablo Escobar, lá de outras organizações criminosas, é uma mistura daquilo lá com o Gustavo Lima, mais ou menos, certo? Porque é uma coisa mais pop, mais jovial, mas que aquela coisa assim, aquele estilão de poderoso latino-americano, né? Então é mais ou menos isso que é a figura dele. Procurem depois aí a imagem dele. E além do mais, ele gosta de usar um boné. O símbolo do partido dele é um bonezinho, uma coisa mais jovial, com apelo ao público jovem, certinho? Beleza. Luiz, tem alguma campanha de financiamento para você fazer com aquela habilidade e destreza que só você tem? Sim, nós que temos. Então, agora que a gente acabou a bagunça no país, né? De agora em diante é só disciplina e organizar as contas. À medida em que você vai deixando tudo austero, vai quitando os exageros, e vai sobrar uma coisinha. Antes de você investir no mercado financeiro, contribua para a continuidade do nosso projeto. Enquanto a gente não é uma empresa de capital aberto, né? A gente não é uma empresa de capital aberto, não dá para vocês investirem na Maldita Politicagem na Bolsa de Valores, mas é possível fazer uma doação para a continuidade do projeto, que sem isso o projeto não se sustenta, né? Então, você pode ir lá no apoia.se/Maldita Politicagem fazer uma doação pequena para a gente continuar com os nossos episódios semanais. Ô Luiz, você sabe que sobre o nosso último episódio, né? A nossa curadoria, como de sempre, fez aquele movimento de morde e assopra, né? Então, dessa vez, quem assoprou, né, foi o Homer. O Homer falou que você teve um belo desempenho, a lá José Wilker, nos seus comentários, né, da semana passada. Sobre filmes, né? Sobre os filmes. E o Rafael Egger é o que deu uma mordida, falou que você confundiu Gaúcho da Fronteira com Gauchinhos do Fandango. Você misturou as duas coisas. Eu não sei bem, eu não sou um expert nessa área da música aí, eu não sei do que se trata isso. Ele está correto. Esse conjunto ia lá em Querência, antes tempo, lá atrás, fazer shows, e eles não tinham um ônibus próprio, eles tinham um micro-ônibus próprio. É uma coisa sensacional, hein? Eles tocavam lá no Salão Paroquial de Querência, atrás da Igreja Matriz. Tá, mas o negócio é o seguinte, você falou Gauchinhos da Fronteira, isso? Isso, tá errado, Gauchinhos do Fandango. Mas você tá falando de quem que tem o micro-ônibus? É o Gauchinhos do Fandango? Isso, eles próprios. Eles tinham, né? Não sei agora como que tá a estrutura deles dentro do mercado da música. Entendi. Eu não sei se o Homer tava sacaneando, falando que o meu desempenho foi de Josué Wilker, pelo jeito que eu narrei a fala do Coringa, ou se ele tá falando que eu era comentarista de cinema, que nem o grande. Na dúvida você leva como um elogio, né? É sempre assim que a gente mantém o ânimo. Então, de imagem inicial, Luiz, né, para a gente começar a falar sobre esse personagem, que é o Nayib Bukele, presidente de El Salvador,
ele se autodeclarou, né, se autochamou de presidente mais legal, né, do mundo, né, o cara mais cool do mundo, entre os presidentes do mundo todo. Ele cria, né, no seu Twitter toda uma imagenzinha de que é um cara querido, que é um cara, um pai de família, né, um pai bacana, né, o pai da Laila, que ele descreve. Então a pergunta que fica para o nosso episódio de hoje, será que esse é um novo tipo de populismo? Né? Será que o Nayib Bukele representa o futuro do populismo na América Latina e no mundo como um todo? Então nós vamos, no primeiro bloco, falar da biografia e dos conceitos que podem nos ajudar, especialmente essa nova descrição de populismo millennial, né? Que é o populismo desses novos líderes de 40 anos, né? 35 anos. Jovem, segundo... né? Jovem, assim, Jovem. Que você, né? Que nem eu não, porra. Eu seria um populista, como fala? Populista da geração Z. Né? Populismo milênio pode vir lá de querência, talvez. Tá. E no bloco 2, a gente vai discutir, né? O que há de novo nesse tipo de populismo, se é realmente um novo conceito teórico, né? A gente vai ampliar um pouco essa discussão. Então continue com a gente aí, pessoal. Bom, Luiz, o Nayib Bukele é o presidente mais jovem da história de El Salvador, né? É o sexto presidente dessa república depois do fim da Guerra Civil, que se encerrou em 92, né? Tem se tornado cada vez mais conhecido pela alcunha de presidente millennial. Então vamos falar um pouco desse cidadão, né? Ele vem de uma família, pelo que eu li nos artigos, família empreendedora, né? De comerciantes da Palestina. Nasceu, então, em 1981. Aliás, mais velho ou mais novo que você? Não precisa revelar a idade. Mas mais velho, pô, tá me tirando, mais velho. Mais então, velho, cara. Não muito, mas um pouco mais velho que o nosso Luiz Domingos. Fez direito, né? Se formou em direito, né? Quando ainda ele formou, não tinha largado para tocar, porque... Isso. Você tem razão. Tem razão. Ele começou o curso de Ciências Jurídicas e abandonou para cuidar da empresa da família, isso? Isso. E a família dele é uma família, assim, né, bem sucedida, né, no mundo do empreendedorismo, né? Então é uma família rica, né? Dentro de El Salvador. O seu pai, o Armando Bukele, era amigo pessoal do Shafik Handal, que é um renomado ex-líder guerrilheiro, e era uma figura próxima ao partido mais à esquerda, né? Ex-guerrilha de El Salvador, a FMLN. A gente já vai contar alguns detalhes dessa organização. Então era uma figura alinhada com a esquerda do país, apesar de ser um empreendedor rico, né? Enfim, mas não é isso que o nosso Nayib Bukele se identifica, né? Não, ainda só sobre o pai, algumas outras curiosidades. Ele sempre ganhou bastante dinheiro, depois de comércio, ainda foi para a indústria têxtil e tal. Mas ele se incomodava porque, como ele era imigrante palestino, ele não era bem visto aos olhos da oligarquia tradicional, oligarquia crioula, né? Porque ele, enfim, era de origem árabe. Sim. Então ele ficava, né, puto com isso, mas ele ajudou e fundou a primeira mesquita, ele ajudou aos imigrantes de origem muçulmana, fundou a primeira mesquita de El Salvador, e depois ainda criou um programa de televisão no qual ele ficava sozinho falando as opiniões dele sobre política, sobre comportamento, né? Seria tipo um Silas Malafaia, mas sem o cargo de líder espiritual. Ele era só um empresário que queria dar os pitacos dele lá. E o Nayib, o filho, fala que ele é o grande professor dele, né? Que o pai dele é a pessoa mais inteligente do mundo, seguramente. O Nayib Bukele se caracteriza um pouco por afirmações nem um pouco modestas. Nós vamos ver que ele estava a pessoa mais legal, o pai dele é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Que fala igual o cara que comenta carnaval lá. Convencidérrimo, né? Ele é convencidérrimo. Então, essas são as informações importantes em relação ao pai dele. E aí ele trabalhou na empresa, ele trabalhava com a parte publicitária da empresa, mas ele também foi dono de boate, esse menino, o Nayib, né? Aí ele se candidatou a prefeito de uma cidadezinha de 6 mil habitantes, algo assim, O que é a região metropolitana de San Salvador, né? Da capital, né? Isso, que é a tal da Nuevo Cuscatlán. E ali ele começou a trajetória política dele com 31 anos, tá? Bem cedo. Então, vamos lá, né? O pai, né, o Armando Bukele, não viu o filho se tornar presidente da República, né? Porque ele faleceu em 2015.
Então ele deve ter ajudado, né, no começo da trajetória do Nayib Bukele como prefeito, né, e inclusive depois se tornou prefeito de São Salvador, a capital do país, né, mas ele Filho. ele não viu ele ser alçado para a presidência da República, que foi ocorrer apenas em 2019. Bom, vamos sair um pouco do Bukele e vamos falar um pouco da política de El Salvador, que é uma história que, pelo menos para mim, foi muito rica assim, de conhecer. Uma história típica da América Latina, né? Cheia de militar, sempre tomando poder, mas que tem alguns detalhes interessantes. Então, o país não tem uma tradição democrática. Vamos voltar até 79, ano do golpe militar. Como quase todos os golpes militares na América Latina, esse golpe esteve associado com a política, né, secreta dos Estados Unidos, né, para afastar a possibilidade, principalmente de uma revolução cubana 2.0 acontecer em El Salvador. Nesse contexto, um dos líderes de comunidade, muito influente na época, se chamava Oscar Romero, que era um padre. Esse padre foi assassinado depois da missa, imagina só que Uhum, coisa cristã, né? sim. O cara acaba a missa, né? Amém a todos e pau, tomou um tiro de um atirador de elite, porque ele denunciava, né, as práticas autoritárias dos governos, né, da época, do exército, tentava defender a comunidade dele, acabou sendo assassinado. E o mandatário desse assassinato é o criador do partido, o maior partido de direita até hoje, né? O partido da direita tradicional de El Salvador, que é a Aliança Republicana Nacionalista, que vai ter a mesma sigla da nossa querida Arena. Então, né, não vai ser difícil a gente decorar esse nome, É. já que é um Pô, fantasma brasileiro aqui também. eu fiquei chocado quando eu vi isso. Duas arenas, dois países da América Latina representando a direita e os militares. Pois é. É, E o perfil bom, é muito parecido também, né? sim, é. E Mesmo aí, tipinho de gente. isso. Essa é a situação que surge a Guerra Civil, em 79, 80, vai até 92. Isso. Ela começou urbana e depois ela foi uma guerra civil rural, né, por conta das guerrilhas de esquerda e depois dentro da direita também tinha facções mais radicais que lutavam no campo. Isso durou 12 anos. Muitos esquadrões da morte, né? É, Gente que executava o pessoal a rodo. Do outro lado, na esquerda, nós temos a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, né? Esse nome em homenagem a um líder comunista dos anos 30. Então, o nome já está indicando, né? Era uma guerrilha comunista, né? Que existiu em El Salvador, que foi criada após esse assassinato do Oscar Romero, do padre. Então a FMLN, que é a guerrilha até 92, ela se torna um partido. E são esses dois partidos que vão estruturar o sistema partidário de El Salvador, a Arena de um lado, à direita, né, o resquício da ditadura militar do país, e a FMLN, que é essa frente de esquerda, né, que vai se tornar o grande partido no outro espectro político. o Bukele, a curiosidade aqui é a seguinte, ele militou, foi filiado e eleito lá para a cidadezinha lá de Nuevo Cuscatlán pela FMLN. E depois Interessante. ele sai disso, daí desse partido. E quando ele se candidata a presidente, ele não tinha conseguido deixar o partido dele pronto ainda. Aí ele se candidata por uma facção, um racha na Arena, um partido menor de direita. Então ele deu um giro, né, sai do partido de esquerda, vai para uma dissidência de direita do rival da. Esse também não tem apego a partido e tal, né, mas ele transitou pelos dois espectros ideológicos até que ele montasse o dele. Depois a gente fala do partido dele. Sim. E aí, para a gente entender mais ou menos qual é a lacuna que o Bukele, né? Qual foi ali o buraco que o Bukele viu para conseguir crescer como um grande político, são dois processos. Um primeiro processo bastante conhecido por nós todos, né? Que é uma espécie de desgaste das instituições tradicionais da política, da democracia no mundo todo, né? Então, o âmbito global aqui faz parte também para entender El Salvador. E um segundo processo tem a ver com a própria política de El Salvador, né? Esses dois partidos, a literatura ressalta que foram insuficientes de trazer melhorias e soluções quanto a problemas crônicos do país, como é o caso da violência e da corrupção, da melhoria da qualidade de vida, etc. Né? Então a Arena ganhou boa parte das eleições no começo do período democrático, né? Da redemocratização, depois dos acordos de paz. E a FMLN ganhava recentemente, né? Os governos estão alinhados à esquerda, mas os próprios autores de El Salvador que a gente consultou, a gente deixa na bibliografia,
dizia que um filme muito comum a partidos de esquerda se repetiu na FMLN, que era brigas de facções, né? De facções internas ao partido, né? Que buscava, defendiam caminhos completamente distintos uns dos outros e que não, isso gerou uma espécie de paralisia, né? Nos projetos nacionais, etc. E o partido também não conseguiu dar um bom caminho para a política local. Além disso, escândalos de corrupção nos dois partidos. Então, nós brasileiros também conhecemos esse filme, né? Estouraram vários escândalos de corrupção associados a esses dois grandes partidos. E é nesse contexto que surge o nosso personagem principal desse episódio, né, o Nayib Bukele, que utiliza como grande parte da sua propaganda política o combate à violência, né? El Salvador foi considerado um dos países mais violentos do mundo, né, em vários anos seguidos, antes do Bukele surgir, e a corrupção como um todo, também uma corrupção espalhada em todo o aparelho estatal do país, também era criticada pelo Bukele através do Twitter, que vai ser a grande ferramenta de propaganda política desse cara aqui. Vamos recapitular aqui, você lembra do nosso primeiro episódio? O que é populismo, né? Populismo, a gente pode utilizar várias características típicas do populismo justamente no Bukele, né? Estabelecer e delimitar a classe política tradicional como inimigo do povo, né? Esse aspecto o Bukele tem muito. Você coloca, ele atacou tanto o FMLN quanto a Arena, né? Muito nas suas campanhas, dizendo que aqueles políticos são ladrões, né? São pessoas corruptas, etc. Ataque contra instituições políticas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E, por fim, a promessa de ser um salvador, de ser possível de construir um novo país. E aí se lembrem que ele é descendente de palestinos, né? E ele utiliza um pouco disso como alguém que é de fora, né? Que não faz parte da classe tradicional política, que é um outsider, é alguém novo da política para renovar, então, o futuro do país, né? Renovar os ânimos do país como um todo. Sangue novo na política para combater a velha elite, né? Aquela coisa e tal. Então, bate nessa tecla. Coisa mais manjada no impossível. Mas, enfim, deu certo para ele. Mas também tem outro conceito que você queria engatar ali, não é o conceito de autocracia? Como é que é? Pois é, né? Boa parte do que o Bukele faz e fez, né, como presidente é utilizar da sua popularidade e do predomínio nas instituições de força, né, para conseguir impor novas regras que vão, na verdade, destruindo as instituições de controle, né, sobre ele. Ele vai destruindo as instituições de controle, né, como um todo, e isso vai fazendo com que ele vá acumulando força ele mesmo na figura dele como presidente da República, né? Não é um partido, etc. Então ele vai, né, direciona sua estratégia para construir uma espécie de autocracia, né, um governo onde existe a concentração de poder na mão de uma pessoa apenas, né, o autocrata. Mas ele foi eleito, e depois no segundo bloco ele explica como que ele foi costurando essa concentração de poder nas mãos dele, em prejuízo da autonomia do parlamento e da Suprema Corte, basicamente. Né? Isso, perfeito. Então, para o Tem Tabela de hoje, Luiz, eu trouxe aqui os dados do VDEM, né, que é uma instituição que mede o nível de democracia nos países, e eles classificam justamente El Salvador hoje como um país de autocracia eleitoral, né? Justamente esse aspecto. O Bukele foi eleito, né, democraticamente até então, mas ao longo desses períodos, então ele já está na presidência desde 2019, né? Já são vários anos aí no poder. Desde então ele vem pouco a pouco corroendo as instituições de controle e se transformando então num autocrata. Por isso uma autocracia eleitoral como um todo. El Salvador então tem a pontuação no índice de democracia de 0,15, que deixa eles muito mal colocados, para você ter uma ideia. O Brasil tem o score de 0,53 nesse último relatório. A posição de El Salvador no mundo todo é de 132 em 179 países analisados. Então, eles estão lá no meio dos países que não tem nenhuma tradição democrática, né? El Salvador, então, despencou no índice de democracia analisado pelo VDEM. E essa eleição que aconteceu no domingo retrasado, ela é marcante porque foi o momento da renovação do mandato dele, sendo que a Constituição el-salvadorenha proíbe em 6 lugares diferentes a reeleição. Então ele conseguiu se candidatar com autorização do Tribunal Eleitoral, com a anuência do Parlamento, mesmo sem mudar a Constituição
E aí ele ganhou a reeleição, né, com 80 e tantos por cento dos votos, e, portanto, vai ter mais um mandato de 5 anos. Então, 5 mais 5, pelo menos. Imagine só. Será que ele vai ficar só 10? Será que ele vai deixar o poder aqui dentro? Imagina, vai sim. Imagine só, assim, em 4 anos, né, a gente pôde presenciar isso. Um presidente consegue destruir muito, né, as instituições políticas de um país. Imagina isso, duplicado, né? Terror. Então, Alessandro, entre piadinha, mas também análise, a imagem de um populista millennial colou no Bukele. Então vale a pena começar por aqui. Isso é uma coisa séria ou é um conceito novo ou é só sacanagem? Ele é um populista convencional, mais do mesmo que a gente está vendo se multiplicar pelo mundo afora. Bom, Luiz, não é fácil responder essa daí, né? Depois eu quero ouvir você também sobre essa sua posição sobre essa questão. Eu acho que não é um novo populismo, né? Não é um novo conceito. O conceito de populismo clássico, ele traz boa parte das características do Bukele, né? Então, que essa coisa de você delimitar, né, quem é ruim, quem é do bem, que ele vai ser uma inovação, que ele não faz parte do sistema político e será alguém que vai conseguir trazer, se colocar o país nos eixos contra uma classe política tradicional, tudo isso é muito conhecido, né? Nós vimos bem. O que tem de novo é uma estratégia comunicativa, né? O Bukele usa muito o seu Twitter, depois eu trago alguns dados aqui sobre isso, utilizou muito o seu Twitter como forma de fazer sua propaganda política, e algumas estratégias visuais mesmo, né, muito diferentes, né, de outros populistas como um todo. Então, né, sei lá, a minha opinião definitiva sobre o tema é que é uma espécie de subtipo do populismo clássico, mas ainda assim se encaixa perfeitamente no conceito de populismo. O que você acha? Se eu captei, então é o populismo de sempre, com um novo verniz no uso da comunicação. Porque o populismo tradicional, vamos pensar naqueles famosos que eram reputados como populistas, lá o Jânio Quadros, Getúlio Vargas, eles tinham essa coisa de se dirigir diretamente às massas, só que eles usavam o rádio, eles usavam os meios de comunicação disponíveis à época. E agora eles também fazem isso, né? Eles não querem a mediação de uma instituição como o partido político. O partido conta pouco, muito pouco, se é que conta. E essa coisa de se dirigir, se relacionar diretamente com o público. Agora eles usam o Twitter. Mas se isso é comum, por exemplo, com o Trump, comum com o Bolsonaro e tal, acho que talvez que seduz as pessoas que é um novo populismo com ele, com o Bukele, é porque ele usa demais e usa com uma linguagem mais jovial, né? Ele fala quase como um gíria no Twitter dele, né? Ele não fala tão certinho, de modo formal, como os políticos mais velhos. Pois é. Além de toda a imagética, né? Ele tem como ele tem essa pegada de publicitário, ele criou o partido dele depois que ele já era presidente, chamado Novas Ideias. E o partido tem a logo é um N de Novas Ideias. E o primeiro nome dele é Najib. Então é tudo personalista e moderninho. E Twitter pra caramba. Então, talvez que dê essa impressão de que é um populismo novo. Na verdade, é o populismo de sempre, com novos elementos, né? Com novos recursos de comunicação visual e assim por diante. Mas o que ele faz com a democracia é muito parecido com qualquer populista old school. Só falando um pouco sobre essa comunicação dele, né? Ele é a maior celebridade de El Salvador no Twitter, né? A conta salvadorenha mais popular do mundo, no mundo todo. Ele possui mais seguidores do que os partidos tradicionais somados, né? Arena e FMLN, que ainda existem, né? Só que mais ou menos 1/3 apenas da população tem acesso constante ao Twitter, né? Até menos de 1/3 os números demonstram. Mas um estudo recente mostra como os tweets não, a gente está falando de Twitter porque a gente está falando do passado, né? Mas agora se chama X, né? A plataforma. Mas toda vez que ele vai lá e se comunica com seus eleitores, com seus seguidores, aquilo gera impacto em toda a cadeia de comunicação do país. Os jornais,
as televisões, as rádios, todas discutem, né, como comunicam aquilo. Então ele conseguiu fazer com que o Twitter seja o central ali da coisa, mas aquilo vai, né, qual que é aquela palavra bonita lá? Ecoando, né, na sociedade, reverberando. Vai reverberando na sociedade como um todo. Ô Luiz, você acha que é diferente a imagem que ele constrói do Milei, do Trump, do Bolsonaro? Quando a gente já fez esse tipo de debate, até às vezes assim, uma especulação, né? Porque tem que esperar o tempo passar para ver as características desses líderes se apresentarem claramente. Milei, por exemplo, ele está começando agora o governo dele, enfim. Mas eu acho que quando a gente faz esse debate, sempre vai ter particularidade numa determinada figura política. Ele vai ter as suas características próprias, ele vai ter uma história que é muito específica, mas o que a gente acaba até em nome de fazer essa discussão crítica em relação ao populismo contemporâneo é tentar captar os elementos comuns para mostrar onde que está a falha e como combater esse tipo de coisa, né? Talvez seja por aí que a gente tenta buscar aquilo que é regular e padrão nesses casos. E eu acho que é muito parecido. O que chama atenção no caso do Bukele, além da suposta tecnologia, jovialidade, juventude, é a rapidez com a qual ele concentrou o poder. Porque, por exemplo, o outro cara que tem tanto poder quanto ele hoje no mundo é o cara da Hungria, né? Viktor Orbán. Mas o Orbán demorou quase 20 anos para concentrar poder. E ele conseguiu concentrar muito poder em 4, 5 anos. Então, essa é uma outra característica importante. E aí ela diz mais, talvez, da combinação de um novo líder populista com popularidade, combinado com instituições talvez muito frágeis. Então, e a coisa que é doida, né, que ele se mostra como alguém moderno, né, alguém super, assim, antenado às coisas atuais. O Twitter dele tem muita coisa que não tem nada a ver com a política, né, fala do filho, tenta ser bacana, e ele tem uma política duríssima, né? Muito, muito, muito autoritária e rígida, né? Que a gente podia entrar um pouco nisso, Luiz. Tem até um estudioso que chamou a política dele de política dos emoticons, né? Que ele se comunica, né? Todo bacaninha e por trás está descendo o cacete no pessoal, né? O que ele fez basicamente foi o seguinte: ele queria mais poderes para repressão às gangues, que eram grandes responsáveis pela violência urbana e rural em El Salvador. Só que isso esbarrava na Constituição e, às vezes, na oposição. Quando lá a renovação do Parlamento Nacional, você tem a Assembleia Nacional de El Salvador, ela se renova em 3 terços, 1 terço por vez. No meio do mandato dele, quando teve uma renovação dessa, ele conseguiu a maioria de 2 terços. Aí o poder dele cresceu muito. E aí ele foi e pegou esses 2 terços dos deputados favoráveis a ele e começou a remover ministros da Suprema Corte que faziam decisões contra as políticas públicas dele. E aí ele trocou 5 ministros da Suprema Corte. E aí, pronto, aí ele tinha o poder executivo, o presidente, ele tem 2 terços, a maioria avassaladora no parlamento, e ele tem ministros da Suprema Corte favoráveis a ele. É um roteiro clássico, né? Um roteiro banal até já. Só a gente imaginar se o Bolsonaro pudesse tirar quem ele quisesse lá da Suprema Corte brasileira, né? Sim, o que seria, né? E aí, então, com isso ele conseguiu mudar a legislação penal para poder prender mais gente. Hoje, El Salvador é um país, talvez a maior população carcerária do mundo, são 65 mil presos, a população proporcional à população do país, né? 65 mil presos. Ele está construindo uma penitenciária para 40 mil presos, pô. Cabe 4 querências dentro da penitenciária. Né? Penitenciária muito grande. Mas não sei se isso fortalece o seu argumento, assim, não, mas gostei. Bom, além do mais, ele mudou a legislação no sentido de que agora é possível julgar em quantidades, tipo os suspeitos e denunciados das gangues, dá para fazer julgamentos de até 900 réus. E os réus eles não têm o direito de receber a família, em muitos casos que eles não têm acesso a advogados. Então, o direito de defesa está completamente cerceado, segundo as organizações que defendem os direitos humanos. Então, julgamentos de 900 casos por vez, sem direito de ver a família e sem direito, eventualmente, de ver advogado. Além de denúncias de tortura que ocorrem dentro das prisões e assim por diante. Não, e durante a pandemia, ele juntou todo mundo, né?
Em hotéis, né? Em Fecha. pequenas prisõezinhas, né, que É, era claramente na tentativa de infectar, né, todo mundo, né, deixar as pessoas é. expostas às infecções, uma coisa tenebrosa, né. Eu tenho uma outra aqui, Luiz, que os artigos destacaram, né, boa parte dessa política contra o crime organizado em El Salvador se dá através do Plano Nacional de Segurança que ele tentou emplacar lá, né? Só que a primeira vez que ele levou para votação esse plano, esse projeto não passou na Assembleia. Daí ele voltou um dia na reunião, né? Quando pediu de novo para ser votado, ele voltou lá com os líderes das Forças Armadas do lado dele e É. falou: vota aí. E ele É, sentou, na mesa diretora do parlamento para ele conduzir a votação é, e fez o seguinte discurso: se eu fosse um ditador, eu mandava fuzilar todos vocês. é, Não, ele Aham, falou que falou com Deus antes de sentar na cadeira. Ele falou com aham. Deus antes de sentar na cadeira e Deus pediu para ele ser prudente, né? Ele é um democrata. Nação Ele é, dele. ele é um democrata. Ou seja, É, cidadão caricato e até, né? e tem mais, Alessandro, tem mais. Agora a próxima dele, reduzir o número de municípios. Ele quer diminuir de 262 municípios para 44, porque isso, segundo ele, vai economizar dinheiro, porque vai ter menos prefeitos, menos vereadores, vão se reduzir de 3 mil vereadores para cerca de 370 vereadores no país. Isso vai diminuir gasto com mamata, acabou a mamata, mordomia, e, É. obviamente, com menos municípios, o poder fica centralizado no governo nacional. Então, essa é a próxima jogada dele para concentrar ainda mais poder. Outras coisas que dão essas características de modernidade é que ele pegou uma grana da China e fez uma biblioteca bonitona. E ele fala que ele é um cara que é para educação e tal. Então, ele tem essas jogadinhas que são mais marketing, no final das contas, do que representa propriamente políticas públicas dedicadas à educação, né? Ele reconheceu a Bitcoin como uma moeda nacional, né? Parte das pessoas podem usar Bitcoin, enfim, legalizou a utilização para fazer várias coisas lá e isso chamou super atenção, mas na verdade o país, El Salvador, é um país ainda com muito poucas contas correntes, pessoas não têm simplesmente ainda banco, né? Todo mundo Uhum. ficou se perguntando por que ele fez isso, né? Deve ser alguma razão muito obscura, né, que ele utilizou esses Bitcoin, sei lá, lavar dinheiro, né, facilitar a lavagem de dinheiro, enfim algumas das coisas polêmicas do nosso Nayib Bukele aqui. Só uma última informaçãozinha aqui. Quando ele começou a substituir os ministros da Suprema Corte, ele recebeu elogios por aqui, né? Não vamos esconder do Ah, nosso é. ouvinte que são os filhos do nosso presidente que fizeram o Twitter dele, Twitter elogiando as medidas dele de intervenção na composição do Supremo Tribunal, trocando ministros. Boa, boa. Boa não, né? Boa lembrança, né? Mas Quebra as não palhas. é Como tão é que bom, é? não. Vamos pro quebra-pau, Luiz. O quebra-pau é algo bastante importante de ser discutido, né? A gente não tem uma resposta para isso, mas existem duas formas de olhar para essa política rígida de combate ao crime do Nayib Bukele, né? Os dados transmitidos pelo próprio governo, né, indicam que o país conseguiu diminuir 70% do número de homicídios ao longo de 2023. Vários jornalistas que eu procurei exaltando essa política de combate ao crime do país, da nação, né, de El Salvador. Enquanto isso, muitos dos estudiosos sobre violência, né, pessoas que se dedicam muito tempo, ressaltam que esse tipo de política tem um padrão de funcionamento muito curto, né, um tiro curto de combate, né, não é possível ter grandes resultados apenas usando a força, né, contra a violência como um todo. Bom, então esse é um combate, né? Só para citar aqui, existem entrevistas com a Simone da Silva Ribeiro Gomes, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas. O Jonathan Rosen também falou sobre esse tema. A gente não tem resposta, já que é algo que ocorre agora, né? Está acontecendo agora, vamos ver o que vai dar El Salvador. Mas o fato é que essa política do Bukele é muito popular, né? Ele utiliza muito, né? Ele tem uma espécie de espetacularização, né, desse combate à violência. Ele usa muitos dados sobre isso, fala muito disso no Twitter, etc. Acabou sendo a grande bandeira dele como político, combate à violência. Né? Mesmo que a economia do país não esteja às mil maravilhas e há indicadores sociais ruins,
a popularidade dele se fortaleceu basicamente por meio do combate à violência com essa política repressiva que a gente descreveu. Eu acho que também isso coloca um desafio para todos os partidos e para as lideranças democráticas da região, da América Latina, que é como trabalhar o tema da violência, né? São regiões violentas, o Brasil tem cidades que estão entre as mais violentas do mundo e do continente, e se a gente não, os partidos democratas não souberem produzir políticas de segurança, isso surge como ameaça para qualquer país. Esses líderes que querem combater violência com violência de Estado, né? Repressão, violação de direitos humanos, inexistência de direitos civis, porque se o cara não tem direito à ampla defesa, você está violando os direitos civis básicos do cara. O cara é preso sem o Estado dar resposta porque prendeu. É isso que está acontecendo. Só que as pessoas amedrontadas começam a apoiar esse tipo de barbaridade. Então, se a América Latina, a sociedade, os seus líderes não pensarem em como combater a insegurança urbana, esse tipo de figura vai ficar cada vez mais frequente, porque além eles terem apoio, e, enfim, eles têm Twitter, eles têm um manual já que está funcionando, né? E o Bukele acaba sendo um desses manuaizinhos, embora num país que não tem a centralidade da Argentina, do Brasil, pelo seu tamanho, mas demonstra, sim, que é uma região vulnerável a esse tipo de discurso. Lembrando que esses dados de Latino Barômetro, né, de pesquisa de opinião, mostram que você tem muita gente no Brasil, na América Latina e no Brasil, que para eles tanto faz se é democracia ou não. Eu esqueci dos dados específicos, mas tem alta adesão a valores não democráticos, inclusive em populações jovens desses países. Por quê? Porque as pessoas estão desalentadas com o mercado de trabalho e com insegurança urbana. Então, os caras vão se preocupar com democracia? Então, acho que não. Alessandro, me conta aí uma historinha bacana, uma historinha boa para a gente poder ilustrar o episódio de hoje. Tem questões assim candentes, questões delicadas envolvendo, ou só tem questões lúdicas agora? Não, Luiz, eu achei que nesse podcast a gente deixa subrepresentada a parcela nipônica do nosso planeta, né? Então eu fui procurar sobre o Alberto Fujimori no Peru, né? E tentei traçar aqui uma comparaçãozinha, né? Porque o objetivo é, pô, será que bate essas regras quanto ao populismo, né? Porque se a gente olhar para outras gerações, como é que isso ocorre, né? E fui lendo muita coisa legal. Aliás, o Fujimori é outro episódio que a gente tem que fazer um dia, hein, Luiz? Mas o cara, porque o Fujimori também é descendente de japoneses, né? Ou seja, um fragmento que não faz parte daquela elite tradicional do Peru, nesse caso, né? Deu um alto golpe, igualzinho o Bukele fez, né? Para ampliar sua força política, né? Você acaba com o Estado democrático normal, né? Acaba não, mas modifica ele de acordo com suas intenções. Tem aquela coisa de delimitar quem são os inimigos da nação, né? No caso do Fujimori, as guerrilhas, né? A luta contra a inflação era outra bandeira que o Fujimori defendia muito, então ele deixava bem delimitadinho quais eram os inimigos para ele, e principalmente a propaganda na época do Fujimori, né? Não tinha o Twitter para ele utilizar para fazer sua propaganda, ele usou muito o que os peruanos chamam de telepopulismo, né? Que era uma série de reality shows daquela coisa, eu acho, pela descrição, parece aquela coisa que a gente tem no Brasil também, né? Do Datena, né? Comentando, polícia lá abrindo a porta do cidadão, prendendo o cara, correndo atrás do cara, né? Aquela coisa de transformar, né, a ação autoritária num ato de violência, né? Num ato de heroísmo, assim, né? Sim. Então, o Fujimori usava muito esse tipo de propaganda, esse tipo de show, né? Vinculava aquilo à imagem dele. Então, nesse sentido, o Fujimori mostra como, né, de acordo com cada gerações, vai surgindo esse tipo de líder populista, né? O que muda, na verdade, é a estratégia, né, visual e de comunicação que eles têm ao longo do tempo. Então, é populismo do mesmo jeito. Fujimori, o telepopulismo, e o nosso Bukele, o populismo milênio, né? Isso funciona mais... Lembrando que esses tempos atrás, o Fujimori é lá da década de 90, né? Esses tempos atrás, a filha do Fujimori foi candidata à presidência lá no Peru e quase ganhou. Então, o Bukele vai ficar aí uns 10, 15, 20, não sabemos, e a filha dele que nasceu esse tempo atrás, daqui uns 40 ela volta para poder repetir a tragédia, né? Ou tentar repetir a tragédia que é
essa concentração de poderes em líderes autoritários ou autocratas. Pois é, a comunidade não está muito bem representada, não, na verdade, Na né? comunidade não. Não tá desse jeito, não. Só aqui no Maldita Politicagem, só aqui. Assim, aqui tá só melhor, né? na Lá no Peru, apresentação. no Peru não tá Na, lá aquelas coisas, não. na ancoragem do Maldita Politicagem, os nipônicos estão bem representados. Ô Luiz, vamos lá. Vamos Hum. para a maldição, né? A maldição, óbvia, né? Mas eu quero fazer a seguinte pergunta, né? Para o nosso quadro de hoje. Você acha que quão perigoso é, né? Essa nova maldição que é essa estratégia comunicativa que o Bukele, porque o Bukele inova nisso, né? Ele é muito mais habilidoso. Acho que uma vantagem dele, que você falou para mim quando a gente estava bolando o episódio, você esqueceu dela. Eu achei que você ia mandar. Mas é uma vantagem a idade dele, né? A gente pega o Milley, que fala com o cachorro, né? Através da atividade paranormal que ele faz lá. Uhum. O Bolsonaro escrevendo lá daquele jeito todo meio esquisito, né? O Bolsonaro, tanto é que a comunicação Que do é bem Bolsonaro chato. liga ele com o tiozão, não com o O jovem, né? Bolsonaro De pergunta 20 em anos. épocas de carnaval o que é gold shower, né? Então Não ele lembrava dessa. não tá É tão verdade. moderninho assim que nem o Então, Bukele, né? e o Trump também, né? O Trump, pô, bronzeamento artificial bizarro, cabelinho que não se usa desde os anos 60, enfim, né? Tudo isso conta, né? Principalmente para líderes populistas. O Bukele, apesar de ser também duvidoso, né? O visual dele, aquilo O, tá mais o layout, popular, né? o layout tá É mais. o layout dele. Ele é muito mais atual, né? Então você acha, quão maldito você acha, quão perigosa é essa demonstração do Bukele? Você esqueceu de falar da gadeia, do penteado do Milley, né? Que também não é. Se bem que o Milley tinha esse visual para tentar atrair o público jovem, né? Embora ele não seja tão jovem assim, tem os seus 50 e tantos anos. Eu acho que é maldito no sentido de que chegou muito rápido, né? Esse tipo de comunicação chegou muito rápido, sem aquilo que a professora Letícia Cesarino falou no episódio que a gente gravou com ela, de uma certa capacidade de discernir o que é verdadeiro, o que é falso, além do fluxo muito errático, né? Você tem muita informação. Então, eu acho que enquanto a sociedade não discutir para regulamentar o funcionamento dessas plataformas, vai continuar sendo maldito, né? E a estratégia bem-sucedida, a estratégia inteligente de comunicação, ela sempre vai existir, né? Para isso tem empresa de publicidade. Agora, a Então, ferramenta tem que ser regulada, né? mas uma coisa que ele pode ter apresentado, né, ou reapresentado, é que essa coisa de colar a imagem pessoal dele, né, esse vínculo pessoal do eleitor com ele, né, coisa típica de populismo, é uma estratégia que ela pode ter outros impactos no mundo como nós vivemos hoje, né? Desse tipo de comunicação muito rápida, Instagram, etc, né? Eu tava vendo, inclusive, o Twitter do Lula. O Twitter do presidente Lula é super institucional, né? Uhum. Se você não tem uma impressão que você está conversando com ele, que você está participando da vida dele, é uma coisa distante, fria, né? É. Alguns vão dizer que isso é o correto, mas no mundo de disputas eleitorais, né? Eu não sei quão correto é você permanecer tão frio, tão distante, né, da população numa arma que é cada vez mais utilizada. É. A gente vê, por exemplo, o que vai ser o futuro? Vai ser o William Bonner falando daquele jeito? A gente não sabe se o William Bonner gosta de samba ou de rock, se ele torce para o Corinthians ou para o São Paulo, né, direito? Ou aquele cidadão que vai falar de jornalismo de uma forma muito mais conectada com ele, né? Enfim, é uma estratégia Despojada longa, e despojada. subjetiva, né? Puxando o sardinha para o seu lado, falando isso. Pois Eu é, acho que o futuro a Deus pertence, mas a frequência do Kim Kataguiri, Danilo Gentili, esses indivíduos terem espaço político cada vez maior pelo jeito que eles usam as ferramentas, é muito possível, muito provável. é uma E maldição a ser enfrentada no futuro, né? desgraceira total. Pois é. Os E políticos assim, mais tradicionais sofrem, né, com esse é, novo mundo que tem se. e a alternativa, que é o janonismo cultural, não me parece assim a totalmente adequada também. Não, o Janones, enfim, eu não gostaria de viver no mundo que o Janones Lidera. lidera, enfim, que ele seja a principal notícia do Brasil como um todo, imagina?
né? Nossa. Tensão. Luiz, tem uma luta de gostos? Luta de gostos, vamos para luta de gostos. Luta de gostos de pós-carnaval, que não teve jeito, né? O carnaval, ele teve a grande notícia, não foi a vitória da Viradouro, o título da Viradouro, ou o título da Mocidade Alegre, ou a queda da Independente em São Paulo, no Carnaval de São Paulo, que é a escola de São Paulo lá. Parabéns para você, né? Não, eu não morro de amores, né? Mas a Dragões da Real quase que foi campeã, né? Ficou em segundo, né? Não, a Dragões da Real é a do São Paulo? É, Não foi ela que caiu? duas torcidas. Não, a Independente caiu. Ah, Dragões tá. da Real acho que ficou em segundo. São Paulo tem 2 escolas? É absurdo. Tem duas escolas. A Independente voltou faz pouco tempo, né? Ela tinha sido banida lá atrás, por causa de violência, enfim. Ah, tá. Bom, então a notícia, infelizmente, essas notícias todas são as notícias legais do Carnaval, tem o impacto da música macetando, mas a grande questão aqui é quem que é melhor? O que você prefere, Alessandro? Essa Baby do carinha de Brasil, quem tá feliz. Baby do Baby Brasil, do já sei. Brasil ou Ivete Sangalo? O que o seu ouvido te pede, Alessandro? Cara, eu prefiro muito, muito mais. Será que eu vou ser polêmico? Vai, já senti. Eu prefiro muito, muito mais a Ivete Sangalo. Ah, não, pensei, ufa. Sem dúvida nenhuma. Pessoalmente, eu tenho vontade de tomar uma cerveja com a Ivete Sangalo. Eu gosto mais da música da Ivete Sangalo. Para mim é tudo melhor a Ivete Sangalo. Porque você sabe que eu não sou o maior fã de Novos Baianos. Aí sim eu tô sendo polêmico. Né? Morro de amores por Novos Baianos. Nem por, como chama? SNZ? SNZ, que é das filhas da Baby do Brasil? Não tô ligado. Aquela banda, girl band, que tinha na sua época, quando você era jovem, que eram as 3 filhas dela, cara. Eu não sei que peça. Escreve SNZ aí no Google. SNZ. Pô, cara, você é completamente fora lá em Queiroz, não tinha TV. Né? Ah, formado em 1901. Sara Shiva, Nana Chara, Isabelle Gomes. Olha o nome das meninas. Eita, peste, eu não sabia, não me lembrava disso, não me lembrava. Aí, eu não sou fã de nem de SNZ, nem de Novos Baianos, e ainda mais com essas viagens que eles estão tendo ultimamente aí, né? Uma coisa meio coach espiritual, meio evangélico ao mesmo tempo, né? Tudo misturado. Não me apetece muito. Eu precisava que alguém me explicasse por que aquele CD Acabou Chorare ocupa a posição que ocupa nos rankings da música brasileira. Não consigo entender. Alguém quiser me explicar, eu aceito, porque escutar mais do que 3, 4 minutos aquilo lá dá. Não, vamos ser justos. O álbum é bom, dá pra escutar num churrasco, assim, né? Mas, pô, eu acho demais, assim, também a exaltação dele. Mas isso aí a gente vai tomar pancada, sabe, né? E você? Quem que você prefere? Não, 100%, 1000% Ivete. Ivete é a rainha. Desde lá de Querência, a gente escutava a banda Eva. Ouviu muita banda Eva nesse final de semana ou não, Luiz? Escutei umas 2, 3 da banda Eva, porque sempre eu gosto de lembrar lá de quando a gente saía no bloco do Funil e ocupava as ruas e as ladeiras de Querência lá para os idos dos anos 90. E aí você, o que você prefere musicalmente? Claro, nós não estamos falando aqui do apocalipse ou arrebatamento que está para acontecer daqui 5 anos, segundo a Baby do Brasil. Nós estamos aproveitando essa briga, essa polêmica, para perguntar quem que é melhor musicalmente, Baby do Brasil ou Ivete Sangalo? E, claro, esquecendo as posições religiosas, políticas delas atualmente, porque isso, de fato, não conta para as questões de gosto musical, não é não? É isso aí, galera. Um abraço. Então, abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.